E aí, galera, beleza? Bom, galera, tô aqui novamente agora para passar um assunto muito legal para vocês, que é e como se usa uma lente multifocal. É um assunto que eu vejo muita gente perguntando, tanto consultor óptico quanto até cliente que as experiências de uso de multifocal, não sabia usar e às vezes a pessoa não ensinou também ou não soube explicar e acaba que a pessoa nem usa, engaveta aquele óculos. Mas vou passar para vocês aqui para ficar mais fácil de entender. E eu já queria agradecer a todos, tá? Caso pelos posts que vocês têm colocado, pelos comentários, também pelos compartilhamentos. Isso tem feito o canal crescer bastante. Então, só quero agradecer vocês. Muito obrigado mesmo. Então, bora para mais uma aula? Essa aqui vai ser rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Lacerda. O Black Ótico está em meu Instagram. Para quem ainda não tem, me mexe, estou colocando alguma coisinha lá, um conteúdo extra. Então, bora para aula, galera. Entendendo a lente multifocal. Bom, antes de tudo, para a gente entender, tem que entender a estrutura da lente, né? Então, a lente multifocal é uma lente onde é possível ter dois focos diferentes, tanto longe quanto perto. Então, aqui como vocês podem ver, a pessoa usando óculos. E aqui, pessoal, a pessoa não vai enxergar, tá? São distorções na lente. Então, o olho ele vai se educar a fazer exatamente esse movimento para fazer tanto olhar aqui para longe, então nessa parte de cima da lente é o longe, conforme está aqui no desenho ao lado, tá vendo? A pessoa está olhando lá no horizonte, ao longe, e o perto é nessa parte menor. Então a gente tem esse corredor e o campo de perto aqui, como vocês podem ver. Tá? Então a pessoa para frente, ela está olhando para longe. Olhou para baixo, ela está olhando para perto. Então, para vocês entenderem um pouco a estrutura, que é o bloco da lente, tá? Que ela já está recortada. Então você tem aqui o campo de longe, campo intermediário não, né? O corredor intermediário e o campo de perto. Tá? Por ela ter dois focos, o campo de longe é na linha horizontal, a parte de cima da lente, e o campo de perto a pessoa olha para baixo, mexendo apenas o olho para olhar na parte de baixo da lente. Por ser uma lente progressiva, o grau continua. Como assim, pessoal? Ela começa aqui no longe, o cálculo da progressiva é o longe, aí tem uma adição para perto, então ela fala que é uma progressiva, que é mais. E aí, acaba que tem uma continuação no corredor aqui. Tá? Vou estar explicando no outro slide o que significa isso para vocês, tá, pessoal? Bom, só para entender então a estrutura ali, como eu estava mostrando, a estrutura real da lente multifocal, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes as pessoas acham que é exatamente aquilo que está no desenho lá, quando a pessoa vai mostrar, quase nada de distorção ou zero, e é bem longe disso, tá? Bom, há alguns fatores que interferem aí nas distorções, né, em ter mais ou menos distorções. É a dioptria ser feita, que é o grauzinho, é o grau da pessoa, a tecnologia da lente, né, em questão de marca, de tecnologia mesmo, 0,12, transição, menos flutuação, todas essas coisas. E o valor da adição, isso é muito importante, pouca gente sabe essa informação, mas isso conta muito na questão da distorção da lente, tá? Então, eu vou estar colocando aqui dois exemplos para vocês de lentes multifocais. Aqui uma lente a gente pode colocar ou com uma alta dioptria, ou com uma adição alta, ou até com menos tecnologia. E uma lente com mais tecnologia ou baixa adição, aqui sim com mais campo de visão. E aqui você tem um corredor, como eu falo, que não é um campo intermediário, é só um corredor. E aqui o campo para perto, tá, pessoal? Então, campo de longe e o campo de perto. E olha só como a adição interfere, tá vendo? Interfere diretamente no grau, no caso não no grau, na distorção da lente. Olha só, podem ver aqui a adição 1, a adição 2 e a adição 3. Olha quanto distorção tem mais, tá? Isso é por quê? Porque a adição é a diferença do grau de longe para o de perto. Como a diferença é grande, acaba que tem mais distorções a lente. Bom, então como que usa uma lente multifocal, né? A gente já entendeu mais ou menos a estrutura, mas como é que é o uso dela? Como que a gente se adapta de uma forma mais fácil? Então vamos colocar aqui o foco no campo de perto, que é sempre na parte de baixo da lente, porque isso que é onde a pessoa tem mais dificuldade, é o campo de perto. O de longe ela coloca, ela enxerga para frente, está tudo bem. Mas na hora que ela vai olhar para baixo, ela não entende que na verdade é o campo de perto e não que ela pode olhar para baixo, tá? E olha só, lembra quando eu falei para vocês que o corredor ele continua? Então, quando o paciente está olhando desse jeito no óculos, quando ele está fazendo assim, é porque o grau de perto está muito baixo ou porque está fraco.
tá? Então, no caso, o baixo aqui não é baixo de fraco, é baixo porque ele está numa altura baixa. Então é porque às vezes a altura do centro óptico foi colocada, né? Lembra no slide anterior que tem aquela cruzinha? Vou até voltar para vocês aqui rapidinho. Ó, aqui é o centro óptico da lente, tá vendo? É onde faz aquela marquinha quando a pessoa vai com a caneta e marca. Então exatamente ali. Dali para baixo começa o corredor intermediário indo para o perto. Então, quando a pessoa marca aquela cruzinha só um pouco mais para baixo, vai indo e chega uma hora que às vezes não tem tanto campo para perto. Então a pessoa fica olhando bem na parte de baixo da lente porque continua a progressão ou porque ali é onde está o grauzinho de perto dela. É que está bem embaixo da lente, tá, pessoal? Então se atentar muito quando a pessoa faz isso, primeiro gabaritar o óculos para ver se está muito para perto ou muito baixo o grau de perto. Ou se não, no caso aí já é hora de trocar o óculos, porque o grauzinho, a adição do grau para perto está fraco. Então, como o corredor continua, né? Vamos supor que a pessoa tem um para longe e mais dois para perto. Então é 3. Aí lá embaixo é 3, aí fica 3,25, 3,50. A pessoa começa a olhar lá no 3,25, 3,5, justamente porque já está fraco o grauzinho dela, tá? Bom, a lente multifocal é usada para várias situações, pessoal. Foi feita para quem tem um grau para longe, para perto, não é para ficar trocando de óculos, para colocar um óculos, né, tira um, coisa. É exatamente o maior problema de quem não tem multifocal e tem que usar os dois óculos. Às vezes sai, esquece um, né, sai com o de longe, esquece o de perto, então é um pouco complicado. Aqui, como vocês podem ver na imagem, né, a pessoa olhando para longe e olhando aqui para perto, muito prático também para dirigir. Eu tenho ótimos feedbacks para quem dirige, tá? E aqui, como vocês podem ver, o caminhão lá na frente e o painel aqui na parte de baixo da lente. Pessoal, só um adendo aqui que eu vou estar passando para vocês, né, nessa questão, como eu falei, da transição. Então, sempre lembrar que falar para a pessoa que o longe e o perto. Tá? Ou seja, se a pessoa sair andando da loja, tem que lembrar que quando ela for olhar para baixo, ela vai ver o chão vindo para ela. Ela está olhando com o campo de perto da lente. Então, ela tem que fazer o quê? Quando ela for olhar lá para baixo, ela tem que abaixar a cabeça e olhar com o campo de longe para onde ela está olhando. E aí ela vai conseguir enxergar muito bem. Tá? E assim, pessoal, é uma adaptação, é um pouquinho mais chato no começo, mas depois super se acostuma, o cérebro é fantástico. E quanto antes começar a usar a multifocal, né, por conta até da adição ser baixa, melhor a adaptação, porque tem menos distorções à lente, tá, pessoal? Então, essa dica é principalmente quando a pessoa vai olhar para baixo, quando está olhando para o chão, que é natural, né? A gente, quando não tem óculos, não tem grau nem nada, olha para baixo para ver o chão, não, tem que abaixar a cabeça. E também quando vai ver um degrau, uma escada, a mesma coisa. Olhar a parte de longe para ele, tá, pessoal? Bom, no geral, ela é usada para quem tem presbiopia. É usada para outros fins também, mas vamos focar aqui no vídeo para a gente agilizar. E para a gente fechar aqui, vamos falar sobre lente multifocal versus computador. Uma das maiores dificuldades dos pacientes que usam multifocais é quando utiliza para o computador. Isso ocorre porque o campo de longe não serve para a distância do monitor. Então, na maioria das vezes, olha-se com o campo de perto. Olha, pessoal, eu vejo muito essa reclamação aqui no computador. Tá vendo aqui que a pessoa está olhando com o campo aqui, ó, de perto. Por quê? Porque o longe, a partir de 6 metros, é o longe. Às vezes, algumas até um pouco antes, 5. O monitor está onde? Tá logo ali, né? O meu aqui está a uns 60, 70 centímetros. Então já é um grau que intermediário. Então a gente teria que trabalhar com outro tipo de lente, tá, para solucionar. Tem gente que usa multifocal no computador. Às vezes, se a pessoa usa o computador lá na parede ou bem alto, às vezes dá certo. Mas quando a pessoa usa um Note ou um desk que é mais próximo, nem sempre dá certo, tá? E olha só como é que funciona. Aqui a gente tem uma utilização de uma lente office ou ocupacional. Tá? Aqui na parte de baixo a gente tem a leitura normal, o 35 centímetros igual ao multifocal. Só que na parte da frente a gente não tem o longe, a gente tem o intermediário. Então são 60 centímetros, no caso daqui do monitor, mas geralmente é de 60 até 2 metros ou alguns até 4 metros, vai depender da lente. Tá? Isso aqui a gente está falando de lentes próprias para computador, para quem são presbitas. E no caso vai ser um conteúdo que eu vou estar falando na próxima aula para vocês, é um conteúdo rápido também, mas só para vocês entenderem que tem uma solução. Tá? Para quem usa multifocal no computador e não se adapta, usar uma lente para escritório.
mas eu vou estar explicando certinho para vocês no próximo vídeo, tá, pessoal? Galera, dúvidas e sugestões, já sabem, tá aí meu e-mail, meu Instagram, postem nos comentários, tá? E galera, quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha como vocês têm feito. Eu só tenho que agradecer a vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Galera, valeu!